recentemente uma canção que explodiu no Brasil, gerou uma repercussão muito interessante, que se chama Evangelho de Fariseus. Quem ouviu falar dessa canção? Gente, foi tão engraçado porque gerou muita polêmica. Alguns defendiam essa canção com incidentes, outros criticavam, pastores discutiam sobre essa canção. E eu achei tão interessante, uma menina, né, de um lugar bem simples, com a igreja com 20 pessoas, de repente, o Brasil inteiro, e até fora do Brasil, pessoas discutindo sobre a canção dessa menina. E a verdade é que uma coisa que foi unânime para todo mundo, foi que essa canção, de fato, é uma denúncia contra algumas questões sociais no Brasil. Mas eu queria também frisar com você um pouquinho sobre a questão dos fariseus. Porque a Bíblia conta um pouquinho sobre os fariseus, esse movimento farisaico, essa seita dos judeus que começou há cerca de 150 anos atrás, mais ou menos, de Cristo, antes de Cristo. E ali começa essa seita que colocava as leis de Moisés como uma arma, como uma oportunidade de fazer legalismo em cima das pessoas. Então eles se comportavam com pessoas com superioridade, com ar de quem conhece a lei, de mestres da lei, daqueles que conhecem a verdade, e apontavam para as pessoas, e usava isso muitas vezes para colocar a pessoa em xeque. Então eles usavam da lei de Moisés, usavam dos princípios da lei de Moisés, para muitas vezes desfazer das pessoas, desdenhar das pessoas, apontar para as pessoas dizendo que eles eram certos. E Jesus combateu isso muitas vezes, falou: vocês estão olhando para o cisco no olho do irmão, não estão vendo o travessão que está no seu olho. Quem lembra disso? Então Jesus combateu muito os fariseus. Só que o que mais me intriga na história dos fariseus é que quando a gente vai lendo a palavra, a gente percebe que os fariseus não acreditaram em Jesus. Não foi porque não houveram sinais suficientes. Não foi porque Jesus não foi bom em convencê-los. Não foi porque, na verdade, eles não tiveram oportunidade de ouvir a Jesus ou de ouvir a verdade. Então a minha pergunta para você é: por que os fariseus não aceitaram a palavra de Deus? Por que os fariseus não aceitaram a palavra da verdade? Por que os fariseus não aceitaram o Evangelho de Jesus? Por que eles não aceitaram as boas novas? E a resposta é simples: porque eles não aceitaram a ideia de substituir os ídolos do seu coração. Porque eu e você fomos criados para construir ídolos. Cada um aqui, de alguma forma, idolatra algo. Cada um aqui, de alguma forma, tem algo que você venera, tem algo que para você é super importante, tem algo para você que é o maior desejo do seu coração, tem algo para você que move você. Cada um aqui, de alguma forma, carrega ídolos dentro de si. E a pergunta é: qual é o ídolo que reina no seu coração? E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai aprofundar sobre aquilo que move o nosso coração. A primeira pergunta que eu tenho para você é: qual é o maior desejo do seu coração? Pergunta para quem está do seu lado assim: qual é o maior desejo do seu coração? Qual é o maior desejo do seu coração? Eu comecei a aprofundar sobre isso e eu vi um filme muito interessante, algum tempo atrás já. Esse filme contava a história de um homem que seu pai trabalhou a vida inteira no banco. E de repente seu pai foi enganado e perdeu tudo. E morreu de desgosto. E esse filho cresceu com esse ódio no coração. O maior desejo do coração dele era vingança. O maior desejo do coração dele era de alguma forma se vingar dos bancos. E o que ele fez? Ele planejou tudo, muito inteligente, arquitetou tudo. E ele simplesmente roubou 9 milhões de um banco. Alguém gostaria de 9 milhões de dólares? Roubou 9 milhões de banco. Só que o que foi interessante no filme? É que de repente ele se apaixona por uma mulher. E por causa desse amor, por causa dessa paixão por essa mulher, sabe o que ele fez? Ele devolveu o dinheiro inteiro para o banco, só para poder conseguir viver com essa mulher. E aí o que me chamou a atenção é que todos nós, de alguma forma, somos movidos por ídolos. E o que a gente faz é só substituir os nossos ídolos. Tem gente que coloca como seu ídolo principal: cara, eu preciso ter alguém.
Eu preciso ter alguém, eu preciso casar, eu preciso estar com meu homem, eu preciso estar com a minha mulher, eu preciso estar com alguém. E às vezes isso fica na frente de tudo. Então ele vai para a igreja com essa intenção, ele vai para um lugar com essa intenção, ele vai para qualquer canto com essa intenção. A prioridade dele é ter alguém. Às vezes ele está até na igreja, mas só está aqui para ter alguém. Aí sabe o que acontece quando ele consegue alguém? O que ele faz? Ele para de vir, porque ele já alcançou o objetivo dele. Estou dando um exemplo, tá? Estou chegando, está esquentando. Fala assim, está esquentando. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 10. Essa história do povo de Israel, do povo hebreu. Livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 10. Diz assim. Quem achou diz amém? Amém. Opa, só tem crente aqui nessa igreja, aleluia. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava a sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíam, adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre o povo de seus inimigos, enquanto o juiz sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sobre o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Feche os olhos. Espírito Santo, queremos ser ministrados nessa noite, Pai. Queremos, Pai, sair daqui de alguma forma com a certeza de que o Senhor tocou em nós, que o Senhor falou conosco. Senhor, nós queremos estar vulneráveis a ouvir Tua voz. Pai, por favor, Espírito Santo, tenha liberdade. Essa igreja é sua, esse lugar é Teu. Tenha liberdade de agir sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tadeu Williams, em seu livro Reflita, ele escreveu o seguinte: para pior ou para melhor, o que escolhemos para adorar, inevitavelmente nos moldará. Nossos objetos de veneração definem o escopo e os contornos da formação ou deformação da nossa identidade. Diga Amém. Aquilo que você adora, aquilo que você venera, aquilo que você idolatra, aquilo que é o seu tudo, aquilo que é a razão de você viver, vai moldar você. Vai, de alguma forma, influenciar você. Tem gente que adora a Anitta. Tem gente que adora o Pablo Vittar. Tem gente que adora a Rede Globo.
tem gente que adora tanta coisa, não tem jeito, isso vai moldar você. Isso vai de alguma forma moldar você. E quando a gente olha para a história desse povo, do povo de Israel, a gente percebe que o que acontece aqui é uma transição. O povo já havia recebido a promessa, que eles sairiam do Egito para conquistar a terra prometida. Então eles chegam na terra prometida sob a liderança de Josué. E quando eles estão na terra prometida, agora eles precisam conquistar todas as cidades. O problema é que diante disso, o povo, a geração que veio depois de Josué, a geração não se lembrou de nada que Deus tinha feito. A geração que veio depois não se importou com o Deus Yahvé, não se importou com o Deus dos antepassados. Eles simplesmente ignoraram o passado, eles ignoraram a sua história, ignoraram as suas vitórias antigas e decidiram se contaminar. Então agora eles decidiram adorar aos ídolos daquele tempo. E a minha primeira pergunta é: por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Repete comigo assim: contágio social. De novo, contágio social. Essa era a realidade do momento. A realidade do momento é: todos adoravam a Baal, todos adoravam aqueles ídolos, todos se prestavam a isso. Mas por quê? Porque naquele tempo cada ídolo representava uma coisa, cada ídolo tinha uma representação importante. Então eles se entregavam a essa adoração reconhecendo que cada ídolo representava o Deus da colheita, o Deus do amor, o Deus do sexo, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus do sol e assim por diante. Então, a primeira pergunta que Deus tem para nós, e nós vamos responder isso com 4 respostas, é: como identificar os ídolos do nosso coração? Pergunta para o seu irmão assim: como identificar os ídolos do nosso coração? Primeira resposta: o ídolo é o seu lugar de refúgio. O ídolo é o seu lugar de refúgio. Verso 11 e 12: abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. O ídolo é o seu lugar de refúgio. Eles decidiram encontrar refúgio nos deuses. Entenderam que se adorassem ao Deus do sol, ao Deus da chuva, ao Deus da fertilidade, esse seria a segurança, o refúgio, a resposta. Você fala para o pastor: mas o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver que toda vez que você acha que aquilo que você tem de recurso, toda vez que você acha que você sabe o que é melhor para você, além do que a vontade de Deus para você, toda vez que você confia mais no que você tem na conta do que naquele que é por você, toda vez que você acha que só quando você tiver tal coisa, que aí sim você vai receber, vai ser feliz, vai ser isso, você está colocando outras coisas na frente de Deus. Faz sentido, gente? Sim ou não? Hoje as pessoas não sacrificam mais crianças como era antigamente para cultuar a Deus, mas hoje nós passamos horas trabalhando sem se importar com os nossos filhos. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Hoje na verdade, nós não passamos horas fechando, se curvando diante de uma estátua para adorar a estátua da beleza, mas muitas vezes nós nos permitimos ficar sem vontade de viver, porque a velhice chegou, porque a ruga chegou, e agora a gente não tem mais prazer na nossa vida, no nosso corpo, no nosso rosto. A gente não consegue enxergar mais beleza em nós. Diga ai, man. Está fazendo sentido, sim ou não, gente? Essa é a realidade. Então, alguns encontram refúgio na bebida, outros no cigarro, outros no sexo antes do casamento, outros encontram refúgio, relacionamento, outros se encontram refúgio no doce, fala Deus, ou se encontra na comida, fala Deus, aleluia de novo, e a gente vai, e a gente come, e a gente, outros encontram refúgio na preguiça. Como assim, pastor? Não quer trabalhar. Outro dia eu vi um vídeo, o rapaz tinha que repetir oração, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu estou liberto, a partir de hoje, eu vou trabalhar. O cara, eu vou trabalhar. Não queria trabalhar, de forma nenhuma, trabalhar não. Então às vezes a gente se entrega a esses pensamentos,
a não querer sair da cama, a deixar o desânimo tomar conta da gente. Às vezes a gente entrega querendo descontar tudo na academia. E academia, não tem nada de errado na academia. Aliás, a gente tem que frequentar a academia. Deus está falando mais ainda agora. A questão não é a academia, a questão é o culto ao corpo. Tem gente que está cultuando o corpo, irmão, que tem mais prazer em estar na academia do que estar na presença de Deus. Então esse que é o problema. E tem gente que vai para a ideologia e coloca qualquer ideologia na frente da palavra de Deus. É um partido, é uma pessoa que traz uma mensagem que você venera. Então, segunda coisa, como é que a gente identifica os ídolos? O ídolo é aquilo que quando você perde, sua vida perde o sentido. Tudo aquilo que é capaz de que quando você perde, roubar o ânimo, roubar a sua expectativa de vida, roubar a sua alegria da vida, roubar o prazer e a satisfação de estar vivendo, isso significa que isso é um ídolo para você. Verso 17, contudo não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíam, adorando outros deuses. O que acontecia aqui? Enquanto Deus levantava um juiz, porque na verdade, Deus ele nunca fez nada sem avisar o povo. Ele avisava o povo: olha, se vocês não obedecerem, se vocês adorarem a outros ídolos, eu vou permitir que vocês sejam derrotados. Mas Deus tinha misericórdia, então ele levantava um juiz, e dentro daquele juiz que ouvia a palavra, que ouvia a verdade, aquele juiz, enquanto ele estava vivo, o povo vencia, mas quando o juiz morria, o povo também perecia. Quem sabe, se não foi para um tempo como esse, que Deus levantou você, como alguém, um homem ou uma mulher de Deus, na sua família. Enquanto você está vivo, enquanto você permanece, a sua família cresce e avança, através do seu exemplo. Quem crê nisso? Deus levantou você para esse tempo. Se coloque nessa posição de alguém que faz a diferença. A sua vida faz a diferença. E o que é interessante aqui? É que em nenhum momento eles falaram assim: agora nós vamos negar o nosso Deus, agora nós somos agentes de Satanás, agora nós somos contra Deus. Não, sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente ignoraram Deus. Começaram a agir como se Deus não existisse. E adoraram, substituíram o seu ídolo e começaram a adorar outros deuses. Eles não sentiram falta da presença de Deus. Eles não sentiram falta de ouvir a voz de Deus. Eles não sentiram falta da intimidade, da comunhão com Deus. Sabe por que eles não sentiram falta? Porque eles substituíram o ídolo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente substitui, a gente não sente falta, porque a nossa cabeça está ocupada com outras coisas, com outras prioridades, com outras vontades, com outros desejos, com outros desígnios, com outro propósito e assim por diante. Por isso a mensagem de Deus para mim e para você nessa noite é: quais são os seus ídolos? Quais são os seus ídolos? Sem perceber, nós vamos dando o mesmo lugar que era de Deus, agora a gente dá para outra coisa, para outra pessoa, para outra situação, e a gente não percebe. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que se aquilo que você perdeu te paralisou, eu preciso te falar, isso era um ídolo para você. Isso era um ídolo para você. Se aquilo que você perdeu te paralisou, deixa eu te falar, isso era um ídolo para você. Não importa se era a sua empresa, se alguém te roubou, se alguém mexeu com você, se é uma questão familiar, alguém da sua família que você perdeu, com todo o carinho, com todo o respeito, eu falo, Deus está aqui, cuidando do seu coração, renovando sua aliança contigo, dizendo: levanta a cabeça que eu conto com você para essa grande obra, eu conto com você para tudo aquilo que eu quero fazer através da sua vida. Diga amém, glória a Deus, aleluia. Não pare, não pare, essa é a palavra de Deus para mim e para você, não pare. Mas muita gente às vezes não percebe. Tem gente que quando o time perde, fala: Deus,
irmão, ele fica em luto. Tem gente que faz até jejum. Tem gente que fica em casa, deprimido. Tem gente que, quando o time vence, ele chora, derrama lágrimas, mas nunca derramou lágrimas na presença de Deus. Nós precisamos olhar para dentro da gente e pensar: quais são os nossos ídolos? Qual é a razão do seu viver? Qual é a razão do meu viver? O que move a gente? O que move de fato o nosso coração? De verdade, o que move a gente? Quais são os nossos ídolos? Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é forte demais, irmãos. A primeira vez que eu li isso eu não conseguia entender, mas hoje eu entendo que na verdade nada pode paralisar você, porque se você foi chamado para viver um propósito, uma missão, você não pode permitir que nenhum mal, que nada que você tenha perdido venha ocupar o lugar de Deus, venha paralisar a missão que Deus começou na sua vida. Digam amém, glória a Deus, aleluia. Você não pode recuar, você não pode olhar para trás, você não pode parar. O que você faria se você perdesse aquilo que você mais ama? O que você faria? Um casal decidiu fazer uma viagem por causa do trabalho. Eles queriam viajar, eles iam a navio, e por causa do trabalho, o seu marido teve que ficar, e a esposa foi na frente com as filhas. Ela foi com as 4 meninas na frente, e eles estavam nesse navio da frente, e depois viria o marido para acompanhar, para encontrar sua família naquele local. E o que acontece? É que de repente, o navio que estava com a sua esposa e com as suas filhas, 4 filhas, houve um acidente muito grande, e naquele acidente, as 4 meninas morreram, e só a esposa dele sobreviveu. E quando a esposa dele sobreviveu, ela conseguiu de alguma forma mandar um telegrama para ele, e ele recebeu aquele telegrama, e o telegrama estava escrito: salva sozinho. Então aquele homem pegou o navio e foi encontrar sua esposa, e quando ele estava no caminho, ele passou pelo lugar onde houve o acidente, onde as 4 meninas, suas 4 filhas morreram. Pensa no motivo para você desistir de viver. Pensa no motivo para você parar a sua vida. Pensa no motivo para você não encontrar mais sentido na sua vida. Sabe o que esse homem fez? Ele simplesmente cantou essa canção. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Será que a gente é capaz de cantar essa canção num momento como esse? Será que quando a gente perde aquilo que a gente mais ama, aquilo que move o nosso coração, a gente é capaz de declarar: sou feliz com Jesus? Entende que tudo aquilo que você precisa para ser feliz, hoje, Deus já te deu. Sabe por quê? Porque você tem a presença de Deus, é o que mais importa na sua vida. Nada importa mais do que a presença, porque a Bíblia diz: ame a Deus acima de todas as coisas. Porque o nosso Deus é aquele que consola, aquele que nos ensina, aquele que enche o nosso coração de paz, que excede todo entendimento, irmão. Eu preciso que você acredite que o que Deus fez por você, aquilo que Deus
plantou na sua vida, aquilo que Ele derramou sobre você, é muito maior do que qualquer outra coisa que você tenha perdido. Quem pode reconhecer isso em nome de Jesus? Pode glorificar o nome do Senhor, Senhor. Aleluia. E a terceira coisa, como a gente identifica os ídolos do nosso coração. Ídolos é aquilo que você é capaz de tudo para conquistar. Aquilo que você é capaz de tudo para conquistar. Quando Jesus morria, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior. É que diz o verso 19. Quando o juiz estava vivo, eles tentavam de alguma forma obedecer. Quando o juiz morria, eles simplesmente voltavam a fazer as velhas práticas, e até pior. É o que o texto diz. Porque o coração deles já estava corrompido. O coração deles já haviam se corrompido. Já estava corrompido. Eles estavam cada vez mais rebeldes, cada vez mais distantes, cada vez mais oprimidos, cada vez mais escravizados, cada vez mais corruptos. O que você é capaz de fazer por aquilo que você mais deseja? Quando a gente coloca algo à frente de Deus e deseja demais, a gente é capaz de tudo por aquilo. Tem gente que é capaz de mentir para conquistar o que quer. Tem gente que é capaz de pisar em alguém para conseguir uma oportunidade no trabalho. Tem gente que é capaz de enganar pessoas para de alguma forma fechar grandes contratos. Tem gente que é capaz de fazer aliança com quem não presta, simplesmente para de alguma forma não perder algum recurso, alguma provisão, alguma coisa que você entendeu no seu coração que aquilo era fundamental. Queridos, eu preciso falar para você aqui, na realidade de São Paulo, de Alphaville, nós estamos construindo ídolos, e o nosso maior ídolo se chama Mamão. Aquilo que muitas vezes nós colocamos como prioridade na nossa vida são os recursos, e muitas vezes a gente é capaz de tudo. Facilmente Satanás nos engana, porque a gente basta uma proposta indecente para que a gente simplesmente faça aliança com quem não deve, simplesmente por causa de recursos ilícitos, para mostrar para as pessoas que nós temos, quando na verdade talvez aquilo nunca foi nosso. Estamos transformando pastores em ídolos. Estamos transformando homens em ídolos. Estamos transformando muitas vezes o nosso trabalho em ídolos. Estamos transformando nossa empresa em ídolos. O que você é capaz de fazer por aquilo que você colocou como ídolo no seu coração? E o último ponto, para a gente encerrar. Como é que a gente identifica os ídolos do nosso coração? Você acredita que seu ídolo é capaz de resolver todos os seus problemas. Verso 6. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. Aqui, quando o povo entrou na terra prometida, eles acreditaram que agora que eles estavam na terra prometida, eles já tinham conseguido o que eles queriam. Eles não precisavam mais de Deus. O que eles não perceberam é que a grande bênção da vida deles, do povo de Israel, não foi sair da escravidão do Egito apenas. A grande bênção da vida deles não foi entrar na terra prometida apenas. A grande bênção da vida deles era que a partir daquele momento eles tinham a oportunidade de desfrutar da presença, da intimidade e da adoração ao Deus Todo-Poderoso. O que eles não souberam fazer foi valorizar a presença de Deus, valorizar a oportunidade de estar junto, de viver junto, debaixo de oração, de entrega, de intimidade. Eles não conseguiram valorizar. Eles não perceberam que eles poderiam desfrutar dessa presença e começaram a colocar outras coisas como prioridade, como fonte do saber, como ideologia, como o mais importante da vida deles. E sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo muitos de nós, muitas vezes, colocando a palavra de influenciadores, de mentores, de youtubers, de pessoas que são milionárias, bilionários. Muitas vezes a gente ouve mais a palavra de um bilionário do que a palavra de Deus. A gente se importa muito mais com aquilo que aquele milionário
vai dizer do que com aquilo que a tua esposa, que é a mulher de oração, está falando para você. A gente se importa muito mais com aquilo que aquele cara conseguiu comprar um helicóptero, está falando, mas a gente não consegue muitas vezes dar ouvido àquilo que o seu discipulador está gritando para você em oração e falando: olha, Deus falou comigo, cara. Cuidado. É sobre isso. E aí, a gente está vivendo uma geração onde a gente idolatra e constrói ídolos pagãos. A gente coloca homens falhos em pedestais, quando na verdade a gente deveria estar colocando isso aqui como regra, como primazia, como nossa única fonte de saber. E aí, sabe o que acontece? A gente começa a simplesmente se importar mais em agradar homens do que agradar a Deus. Ah, pastor, mas por que a gente faz isso? Porque a gente é bobo? Porque a gente quer idolatrar homens? Não, porque a gente quer ter a vida que eles têm. E a nossa idolatria é: eu quero ser como ele é, eu quero ter o que ele tem. Só que muitas das vezes a gente não se importa em saber o que Deus tem para nós, o que Deus espera de nós, o que Deus quer entregar para nós hoje, o que Deus quer tratar no nosso ser, não naquilo que a gente tem, mas naquilo que a gente é. E a gente não se permite ser tratado no íntimo, para receber de Deus a essência daquilo que nós somos de verdade. E aí a gente vive correndo atrás do vento, uma expectativa de ser aquilo que o outro é, quando na verdade o que Deus tem pra gente é muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque enquanto você se preocupa com os frutos terrenos, Deus quer te dar frutos eternos. Enquanto você se preocupa em engordar sua conta celestial, ou melhor, sua conta terrena, Deus quer engordar sua conta celestial. Enquanto você se preocupa talvez em agradar homens, em aumentar o seu network, e aumentar o seu número de seguidores, Deus está querendo que você aumente o número de almas que Ele vai te entregar. Você vai utilizar, vai cuidar, e vai liderar, e vai discipular, e vai fazer, e vai levar para o batismo, vai ensinar a palavra de Deus. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. É isso. Precisamos olhar para dentro da gente e saber quem são os nossos ídolos. Ah, uma verdade bíblica por um anônimo é muito mais importante do que a palavra de qualquer um desses influencers que não conhece a Deus. Eu fico pensando, se Jesus chega nesse tempo sem carro, sem moto, sem roupa de marca, sem tênis de marca, será que nós vamos dar a mesma atenção que a gente daria para um grande mentor, bilionário? Será que ele teria voz no nosso coração? Será que a gente olharia para ele e falaria: Senhor, eu quero ouvir a sua mensagem? Quando a gente volta para o evangelho de fariseus, a gente percebe que os fariseus não quiseram ouvir a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não era atraente o suficiente para eles. Porque Jesus não ia resolver o problema político, nem o problema financeiro e nem o problema social que eles tinham. Porque Jesus estava preocupado em resolver o problema do coração. E eles estavam preocupados em resolver o problema da aparência. Eles não queriam abrir mão do poder, eles não queriam abrir mão da fama, eles não queriam abrir mão de nada. Eles simplesmente queriam o quê? Queriam alguém que resolvesse o problema deles. Quando na verdade, o que Deus quer hoje é moldar você por dentro, transformar você para te transformar numa potência que vai impactar a vida de muita gente. E tudo que ele precisa é do seu sim. Não tem como, enquanto ele não sentar no trono do seu coração, enquanto ele não ocupar o lugar que é dele por direito, enquanto qualquer outra coisa estiver roubando o lugar dele, você não vai conseguir viver a essência, nem a felicidade, nem a plenitude daquilo que Deus tem para você. E eu não estou pregando aqui um evangelho de pobreza, de miséria, que você não pode prosperar, pelo contrário, eu quero te dizer o seguinte: eu creio nas bênçãos de Abraão. Eu creio que quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente obedece os mandamentos do Senhor, eu creio que Ele vai te estabelecer entre as nações. Eu só posso acreditar que essa menina anônima, que ninguém nunca tinha ouvido falar, de repente se torna uma voz no Brasil. Eu só posso acreditar que Deus simplesmente pegou essa menina e levantou. E do mesmo jeito que Ele fez isso com ela, eu creio que Ele vai fazer na vida de cada um de nós. Porque aí não é você correndo atrás da fama, é Deus levantando você como uma voz dele para esse tempo. Quem entendeu o que eu estou falando? É sobre isso. Eu quero que a gente entenda isso. Eu
que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Qual é o maior desejo do seu coração? Qual é o maior desejo do seu coração? O seu desejo precisa estar alinhado com os desejos de Deus. Se eu te entregar hoje um terreno com 10 hectares, terreno enorme, e eu falar para você que tem um animal morto enterrado naquele terreno, sabe o que você vai fazer? Você não vai nem se importar, você não vai cavar para procurar. Agora, se eu te falar que tem um baú com $1 bilhão enterrado naquele terreno, meu irmão, você vai se virar. Você não vai falar nem para ninguém, você vai ficar desesperado. Vai cavar aqui, vai cavar ali, vai cavar ali, até você achar esse baú, até você achar esse grande tesouro, porque você sabe que esse dinheiro vai mudar a sua vida. E a pergunta que eu tenho para encerrar essa palavra é: quem Deus é para você? É um animal morto, é um tesouro.